Shalom, queridos, graça e paz. Nós estamos começando hoje, então, esse estudo, mergulhando 7 dias nos evangelhos. Eu creio que nós teremos aí dias pela frente, serão 7 dias, vai ser bênção demais estarmos juntos aqui, a partir das 11 horas da noite, às 23 horas, e eu sei que você vai amar, aquilo que nós iremos falar. Eu creio que vai ser pouco tempo, porque por causa do horário, muitas pessoas vão querer dormir mais cedo, e eu decidi fazer pequeno, para não fazer extenso. Eu poderia ter feito um dia só, uma live de um dia só, só que as pessoas acabam, quando o tempo é muito grande, elas demoram a absorver. Então o que eu fiz? Eu dividi em 7, o estudo, para que nós possamos absorver cada dia um pouquinho, tá bom? Bom, você pode anotar se você quiser alguma coisa que a gente estiver falando aqui, mas tem uma surpresa aí, tá bom? No final vai ter uma apostila, vai ter um PDF, uma apostila. Nós todos sabem, que foi anunciado que para participar aqui seria gratuito, Então, gratuitamente você participa aqui do estudo, tá? Mas para você adquirir o PDF, você pode, se você quiser, tá? Adquirir o PDF para você poder acompanhar depois, você pode estar pagando uma taxinha, só para apoiar o nosso trabalho, somente para ajudar mesmo, Seria como uma oferta, tá bom? R$29,90. Simbólico, Se você for no supermercado hoje com R$29,90, você não compra nada, Não compra nem 1 quilo de carne, mas somente para nos apoiar, como forma de, até mesmo de agradecimento por aquilo que você aprenderá durante esses dias, tá bom? Se você chegar no final, no 7º dia, e falar assim, não, eu peguei, tal, tá bom, não precisa. Mas se você quiser, no final, somente no final, tá bom? Não tem como você pedir hoje, não está disponível ainda. No final, no último dia, vai estar disponível para você adquirir, a apostila, o PDF, por R$29,90, tá bom? Deus possa abençoar a todos. Vamos começar. A pergunta básica que todo mundo faz é: por que nós temos 4 evangelhos? Porque não um evangelho só, uma vez que o evangelho é uma coisa só. Nós temos 4 evangelhos porque nós temos o mesmo evangelho apresentado de perspectivas diferentes, para públicos diferentes, com ênfases diferentes. Isso é muito importante para a teologia, porque a teologia ela precisa ser aplicada a cada realidade de vida que as pessoas experimentam. E os 4 evangelhos que nós temos, na verdade, são um exemplo disso. Cada um deles tem um público diferente, cada um deles escritos por pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Bom, eu quero começar a falar primeiro sobre os chamados evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Eles recebem esse nome porque eles são bem parecidos. Se você comparar com o evangelho de João, você vai perceber que esses 3 evangelhos que eu citei, Marcos, Mateus e Lucas, têm uma proximidade maior em relação ao evangelho de João. O evangelho de João é o evangelho mais diferente dos 4. Eles são chamados sinóticos por essa razão. Isso é muito importante para a teologia, porque também nas ênfases teológicas, eles terão uma proximidade maior do que entre si, a proximidade que eles têm do evangelho de João. Pois bem, desses evangelhos sinóticos, eu gostaria então de começar pelo evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho que nós temos na nossa Bíblia. Na ordem como está em nossas Bíblias, ele aparece primeiro. Eu quero falar primeiro desse evangelho. Na verdade, ele foi colocado em primeiro lugar justamente por uma coisa muito evidente. Você consegue perceber, lendo o evangelho de Mateus, que ele contém diversas citações
do Antigo Testamento, né? Ele tem uma proximidade bem grande com o Antigo Testamento. E essa foi uma das razões por qual ele acabou ficando como o primeiro evangelho na ordem em nossas Bíblias. Esse evangelho de Mateus, ele tem peculiaridades, né? Uma delas é o fato de que ele contém 5 discursos bem definidos, bem separados e definidos. Por exemplo, você pega o capítulo 5 de Mateus, 6 e 7, você percebe que são discursos bem distintos, são chamados Sermão da Montanha, bem conhecidos, bem divulgados, mas na verdade ele é um longo discurso que tem as suas particularidades, e eu vou destacar daqui a pouquinho algumas particularidades desse discurso. O outro grande discurso está no capítulo 10, começa no verso 1 e vai até o final do capítulo 10. É um outro discurso distinto do Evangelho de Mateus. O terceiro discurso nós encontramos no capítulo 13, que é um discurso de Jesus que reúne diversas parábolas de Jesus. E ele vai do capítulo 13, desde o verso 1, desde o final até o versículo 52. E o outro discurso está no capítulo 18 desse mesmo evangelho, o capítulo todo, 18, que é o texto onde Jesus fala da igreja. Aliás, o único lugar nos evangelhos que nós temos na Bíblia que fala da igreja, né? Que menciona a igreja especificamente. E o último discurso é o capítulo 24, né? E o capítulo 25, o chamado Pequeno Apocalipse de Jesus, que também tem um conteúdo bem particular. Então, o Evangelho de Mateus, na verdade, ele gira em torno desses 5 discursos. Ele é peculiar, esse Evangelho. Ele reuniu esses 5 discursos, ele descreve esses 5 discursos, cada um deles com ênfases próprias, e o resto do Evangelho é montado, escrito em torno desses 5 discursos. Alguns até pensam que esses 5 discursos fazem uma referência aos 5 livros do Antigo Testamento, conhecido como Lei de Moisés, também chamados de Pentateuco. De qualquer forma, essa é uma característica do Evangelho de Mateus. Esses 5 discursos são importantes e, na verdade, esses 5 discursos dão a ênfase teológica que Mateus quer nos apresentar. Então, nós falamos sobre o Evangelho de Mateus, né? Que tem a peculiaridade de 5 discursos. Até aqui, bem distintos. Consegue entender? Com ênfases teológicas próprias. Então, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre cada um desses discursos. O primeiro deles, talvez o mais conhecido, é o chamado Sermão do Monte, que é o capítulo 5, né? Capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Esse Sermão do Monte é marcado pelas bem-aventuranças, né, de Jesus, onde ele fala sobre várias características que devem estar presentes na vida daqueles que pretendem caminhar com Jesus. O que nós vemos também nesse discurso de Jesus é aquela famosa expressão: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Jesus, na verdade, está fazendo uma reinterpretação da lei de Moisés no que diz respeito ao modo como os judeus do seu tempo a entendiam. Então, Jesus está fazendo uma leitura da lei, explicando para os seus discípulos, para os seus ouvintes, qual é, de fato, o verdadeiro sentido da lei. Nesse Sermão do Monte, diversos temas teológicos que são desenvolvidos aqui e que mostram-lhes como foi que Jesus entendeu a lei de Moisés. Um aspecto importante, por exemplo, no Sermão do Monte, é quando Jesus diz: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus não veio para se desfazer da lei, mas veio mostrar para os seus discípulos o que era a lei de Deus. O segundo discurso está no capítulo 10, né, que são orientações para os seus discípulos, para os seus 12 discípulos que ele chamou para estarem mais perto e acompanharem no seu ministério.
E são várias orientações sobre como se comportar no trabalho de divulgação do Evangelho. É isso que nós vamos encontrar no discurso que nós mencionamos no capítulo 10. No capítulo 13, nós temos uma coleção de parábolas. As parábolas não eram exatamente ilustrações, eram, na verdade, histórias que Jesus contava, e ele mesmo diz aqui, de uma certa forma para esconder dos seus adversários o que ele queria dizer, mas para mostrar para os seus discípulos qual era o sentido do Evangelho. O fato de Jesus falar por parábolas aponta para a realidade de que os judeus contemporâneos de Jesus o rejeitaram, né? E é por isso que ele fala por parábolas, como se fosse uma fala irônica, né? Para que os seus discípulos entendessem, mas que, na verdade, aqueles que o rejeitavam acabariam por não entender de qualquer forma. Bom, mais adiante no capítulo 18, né, nós temos o outro discurso que nós mencionamos, quando Jesus traz orientações para a comunidade. É o único local nos 4 evangelhos em que aparece a palavra igreja, e aqui nós temos, neste discurso de Jesus, a indicação de que Jesus não só criou o movimento inicial, mas desejava que os seus discípulos continuassem esse movimento, que os seus discípulos haveriam de continuar a pregação do Evangelho, e mais do que isso, haveriam de se organizar e de criar uma convivência que fosse coerente com esse Evangelho. O último discurso, né, que eu mencionei aqui, o mais longo deles, corresponde ao capítulo 24 e 25 de Mateus. É o chamado Pequeno Apocalipse de Jesus. Ele é chamado Pequeno Apocalipse de Jesus porque nesse discurso Jesus fala do fim dos tempos. Eles estavam ali reunidos diante do templo, quando os discípulos estavam admirando as belezas daquele templo que haviam sido embelezado, que havia sido praticamente construído por Herodes. E Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus então passa a falar a respeito dos fins dos tempos, uma vez que os discípulos perguntaram se haveria de ser ali, naquele momento, a consumação de todas as coisas. Na verdade, Jesus não dá uma data da consumação, mas ele traz várias orientações para prevenir os seus discípulos a respeito do que viria, do que eles teriam que enfrentar como seguidores de Jesus. Na verdade, a grande palavra de Jesus nesse texto não é o quando vai acontecer a consumação, mas o como cada um dos seus discípulos deveriam esperar, deveriam viver até que a consumação chegasse. Na verdade, não há uma data. Jesus não falou sobre uma data específica. Ele fala sobre sinais, ele fala sobre o princípio das dores, ele não especifica data alguma, ainda que muitos ao longo da história tenham tentado especificar uma data, mas a grande ênfase de Jesus não está na data, no quando, mas em como, de que maneira cada um dos seus discípulos espera a consumação dos séculos. Espero que você tenha gostado, né? Estamos chegando no final e amanhã, né, ou seja, no próximo vídeo, nós estaremos falando mais sobre a palavra do Senhor e mais sobre os evangelhos. Shalom, graça e paz.